De trás para a frente, de frente para trás. Vamos lá ver o que este podcast nos traz. Com Diana Batista. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 10º episódio do podcast De Trás para a Frente. E a verdade é que eu tinha-vos prometido que a partir do 10º episódio íamos ser convidados muito especiais. E especial é que a minha convidada de hoje, ela já se está a rir. Ela é a Diana Batista, anda no mesmo curso que eu, tem, portanto, 20 anos como eu, mas melhor do que eu para falar sobre ela é mesmo ela. Portanto, bem-vinda, Diana. Obrigada, Alberto. Eu estou muito nervosa por estar aqui. Isto é já uma coisa típica de se dizer num podcast. E então, falar sobre mim, não é? É verdade. Fala um bocadinho sobre ti, diz-me de onde é que vens, diz-me também o porquê, pronto, podes dizer também o porquê de estás no curso de Ciência da Comunicação, um bocadinho do teu perfil inicial. Então, eu sou de Limões, da aldeia de Limões, no Nordeste transmontano, e pronto, sou uma menina da aldeia. Vim para o curso de Ciências da Comunicação, primeiro com o objetivo de seguir jornalismo, porque era a área que eu mais associava a este curso e também era uma área que me apaixonava muito por causa da escrita, que eu sempre gostei muito de escrever. Depois entrei no curso e mudei completamente a minha percepção quanto ao meu futuro profissional e agora eu não tenho muito bem a certeza, mas se eu utilizar o curso para alguma coisa, eu revejo-me a trabalhar na área do audiovisual, por isso fotografia, vídeo, cinema, algo dentro dessa área. Por acaso não tinha a noção que querias jornalismo no início. Sim. Pensei que sempre quiseste, porque tu muito falaste do audiovisual e dessa área assim. Falei porque foi já no primeiro ano que esse bichinho entrou. O meu pai já tinha tentado, porque ele tem uma paixão enorme por fotografia, tem uma câmara profissional e sempre foi uma coisa muito... A minha vida foi... Muito enraizada, não é? Sim. Na minha vida sempre tive uma câmara junto a mim, para qualquer festividade, para qualquer coisa assim mais importante. Só que o meu pai não me tinha conseguido cativar e depois, pronto, foi um professor universitário que fez com que o bichinho nascesse. Foi qual? A professora de cinema? Não, foi o professor Colasso, de Imagem, Som e Narrativa Audiovisual. Foi a de Isna, que agora é Cine. Uhum. Primeiro queria perceber e até destaca-me duas qualidades e dois grandes defeitos teus. Ela já está a pôr as mãos à cabeça. Então é assim. Queres começar pelos defeitos ou pelas qualidades? Qualidades. Ok, qualidades, assim é mais fácil. Qualidades. Sou uma pessoa... Eu não sei se isto se enquadra numa qualidade. Mas podes dizer. Diz o que estavas a dizer. Quando tu me perguntaste, eu pensei logo em dizer que sou uma drogadora. Isso é uma qualidade. Eu não sei se tu aproveitas amanhã. Sim. Pronto, quem não sabe... Eu tenho uma alma velha. E eu gosto muito de ir dormir cedo e acordar muito cedo. Deitar cedo e cedo erguer. Dá saúde e faz crescer. É assim, uma coisa que eu gosto é acordar antes do sol. É? Gostas de ver ainda o anoitecer e o nascer do sol? Eu gosto de viver quando o mundo todo ainda está a dormir. Eu gosto de estar presente e ciente quando o mundo inteiro ainda não mexe. A que horas é que acordas? Só para aqui para os nossos ouvintes estarem a par. Atualmente às 5h50, porque eu não gosto de acordar mesmo à hora, tipo às 6, às 7, às 8. Então tu vais dormir às 10 e tal e acordas às 5h50 e é suficiente para ti aquelas horas de sono? Não são. É assim, não são e já não são suficientes desde o ano passado. Eu já não tenho uma rotina de sono entre umas 7 a 8 horas há muitos meses. O que me afeta-me muito. Sentes que a nível produtivo, durante o dia-a-dia, afeta-te muito? Sim. Porque, por exemplo, por mais que eu vá dormir tarde, eu tenho sempre essa coisa na minha cabeça, que eu vou ter que acordar cedo. E há dias em que, por exemplo, eu acordo cedo e depois volto a dormir mais 1 hora ou 2 porque sei que preciso. Só que isso também me afeta muito. Mas tu imagina... Tu acordas cedo e permites-te, mas tu sentes que te permites acordar mais tarde? Ou quando estás muito cansada, tu permites acordar mais tarde? Sim. Nessas ocasiões, sim. Só que depois eu permito-me, mas fico-me a culpar muito no resto do dia.
Porque uma coisa que eu gosto muito, lá está, é de aproveitar amanhã, mas não é de aproveitar amanhã, por exemplo, para trabalhar, para adiantar coisas, não é para isso. Lá está, é para ter tempo viver para sozinha, sim, porque eu sou uma pessoa muito solitária. E se calhar isso também é uma... Sim, pode ser uma qualidade. Porque imagina, és autossuficiente contigo próprio. Mas tu sentes, imagina, que isso a longo prazo, e por exemplo, eu não sou uma pessoa tão madrugadora, não acordo às 5h50, tu sentes que isso a longo prazo, ou a médio ou curto, traz vantagens para ti própria, por exemplo, para o teu ecossistema, neste caso, enquanto ser? Eu acho que sim, porque eu desde pequenina que sempre acordei mais cedo do que a minha irmã, do que primos meus. Por exemplo, eu quando ia dormir à casa de um primo meu, eu já estava acordada, estava, por exemplo, eu, a minha irmã e mais um primo, e estava eu acordada umas quantas horas à espera que as restantes pessoas acordassem. E ficava só ali. Por isso, não é uma coisa que eu me tenha forçado a ser. Simplesmente gosto de acordar cedo. E eu acho que é porque me permite cultivar a mim mesma de uma forma que eu não tenho que mostrar a ninguém naquelas horas. Se ainda está tudo a dormir, eu não tenho que mostrar a ninguém. Então as coisas que eu faço não precisam de ser uma prova para alguma coisa, para alguém. E são tudo coisas que me enriquecem. Que coisas é que tu priorizas para fazer durante uma manhã, onde ainda o dia adormece, no fundo? Então, o que eu gosto muito de fazer é de beber chá. E eu bebo chá logo quando acordo, porque é uma forma de me aquecer também. Mas é aquele aquecer que não é só fisicamente. Também na alma. Sim, é aquele... É como se fosse uma companhia, é um abraço. Para mim o chá é um abraço. Que giro. E depois, eu por exemplo, agora que está mais frio, nem tanto, mas eu gosto muito de simplesmente estar na janela, na rua, a olhar. Na varanda? Sim, Tens uma varanda no teu quarto? Sim. E de estar a olhar para ver como é que está o dia, se já se vêem muitos carros. Mas, por exemplo, nesse teu ritual da manhã, tu incluís o teu telemóvel ou deixas totalmente de lado? Sim, eu incluo o meu telemóvel. Incluís em que partes? O que é que o teu telemóvel entra nessa manhã? Por exemplo, eu bebo o meu chá e depois eu vou fazer yoga. E ao fazer yoga, eu não sou assim tão conhecedora do yoga para já conseguir fazer uma prática sozinha. Eu pesquisas na internet. Sim, lá está. Mas já tens algo habitual? Como Pessoas assim? habituais, Sim, por exemplo, sim, vídeos sim, habituais? sim, ou... E então utilizo o telemóvel para isso. Mas vais ao YouTube? Sim, no YouTube. Então tens que partilhar isso que gostava de fazer. Mas imagina, para além do chá e depois daquele ritual do yoga, o que é que fazes? Até ao ponto de teres que sair para o mundo, por assim dizer. Ok, então é o chá, é o yoga, por vezes é algum treino, sei lá, por exemplo, algum treino de resistência, ou então gosto de andar de bicicleta. Também já andas aqui? Isso. Não, aqui de bicicleta não. Quando eu falo aqui é em Vila Real. Pronto, e é isso, mas nem sempre existe o treino. E depois, eu também, uma coisa que eu gosto muito e que em minha casa, na minha aldeia, me afeta um bocado é... Isto até parece mal de se dizer, mas eu gosto muito de tomar o pequeno almoço sozinha. E a mim, eu sou uma pessoa que se irrita muito facilmente. E a mim irrita-me muito quando os meus pais acordam precisamente na altura que eu vou começar a tomar o meu pequeno almoço. Mas depois eu também penso, quem me dera a mim ter sempre os meus pais ali ao pé de mim naquele momento, claro. Não é? Mas é uma coisa que me irrita, porque eu sinto que me atrapalham. Não sei para quê, mas parece que interrompem ali alguma coisa. Que tu já estás, no fundo, com meio que o mindset, ou a tua cabeça já se motivou naquela hora para, ok, eu estou sozinha, estou no meu ritual, deixem-me completá-lo. E isso. Então, nem é quase não os quereres ali, é mesmo porque estás na tua e não queres, se calhar, que eles entrem nesse teu ritual. E depois de tomar, mas tomas banho antes de tomares o teu pequeno almoço ou tomas logo assim? Sim, tomo banho antes de tomar o pequeno almoço. Sim, então é o chá, o yoga, algum treino às vezes, banho, pequeno almoço e depois faço um bocadinho de journaling. Isso é ótimo. Sim. Mas é assim, o meu journaling é só, basicamente, ver o que é que tenho que fazer para o dia. É quase que, por exemplo, aqui tenho uma... Sim, é uma coisa muito tipo uma por exemplo, uma to-do list. Sim, é mais isso. Mas o que é que eu faço também? Eu tento, ao longo daquele dia, escrever o que é que me acontece durante o dia, porque eu gosto muito de escrever
só que nem sempre tenho inspiração. Então eu motivei-me a quê? A todos os dias escrever o que é que me acontece durante o dia. E se eu não escrever mais nada, se eu não me sentir inspirada para mais nada, pelo menos já escrevi alguma coisa. Sim, por acaso já fiz. E acho que traz vantagens. Porque parece que esclarece. Sim, e porque às vezes nem é pôr no papel tudo o que se fez. É mais sensações. Como é que eu me senti? Eu fiz isto e se calhar nem preciso de o explicar. Mas que sensações é que me trouxe? Então amanhã já tens uma coisa, já tens aqui para no, que gravaste o podcast comigo. É verdade. E é isso. Não são coisas assim muito... Mas são coisas que também, que imagina, se calhar a maioria diria, como estávamos a comentar em off, sou amigável, sou simpático, sou assim mais... Mas não, tu és madrugador, aproveitas amanhã para... E defeitos, coisas que sentes que são mais... Sim, uma coisa eu já meio que disse, que eu sou uma pessoa que se irrita muito facilmente. E eu não sei bem porquê, eu acho que é mais com as pessoas. Porque eu já disse ao Alberto uma vez, e eu fiquei muito a pensar nisso, porque eu pensei, o que é que ele agora pensará de mim? Eu uma vez disse ao Alberto que eu odiava pessoas. Isso é uma coisa... Também odeio às vezes. Eu às dias acordo e... Mas isso é uma coisa muito pesada de se dizer, Sim, não é odeio pessoas, às vezes as pessoas, o movimento delas, a rotina irrita. É isso, e lá está, eu depois refleti mais sobre isso e eu pensei, não é que eu odeio pessoas, eu sinto que elas me atrapalham. Lá está, que me desligam, que me desconectam de alguma coisa. Então não sei, há muitas coisas nas pessoas, simples ações, que a mim me irritam. Pronto, eu sou uma pessoa que se irrita muito facilmente. E eu acho que também vem se calhar um bocadinho da tua calma, da tua serenidade, da tua... Por exemplo, o facto de tu, só para começares o dia... Pode ser isso. Sim, só o facto de tu querer serenidade, a calma, porque acho que hoje em dia estamos tão num... E até fiz aquele trabalho de acho que era de técnicas. Sim, de técnicas. Fiz um trabalho com a professora Teresa. Não tive. Eram 2. Eram 2, pronto. E fiz um trabalho que era sobre reféns do tempo. E é mesmo muito sobre isso. Nós somos tão reféns daquele tempo da correria que tu aproveitas mais. E o facto de tu começares o teu dia com um ritual da madrugada, com um ritual que sei que queiras chamar, já quase que apelidei, acho que também diz muito tu queres para o teu dia. Tu queres que o teu dia seja assim, exatamente reflexo daquilo que tu fizeste de manhã. Se calhar, não sei se sou a dizer. Sim, é isso. E outro defeito que Outro defeito. Pode não ser um defeito, pode ser algo que te atrapalhe no teu dia-a-dia. Sim, eu sinto que tenho muita dificuldade em me conectar com as pessoas. Que eu demoro muito tempo a conectar-me com as pessoas. E às vezes eu confundo às vezes isto, porque eu às vezes penso, será que é eu a mim custar-me conectar-me com as pessoas, ou é eu não gostar daquela pessoa, eu não me sentir à vontade, então... Mas eu penso, se calhar eu só tenho que me esforçar, e se calhar eu digo que não gosto da pessoa porque não quero o esforço e passar pelo desconfortável, até chegar ao confortável. Mas a mim demora muito. Mas tu não sentes que só o facto de ser um esforço... Já diz muito, se caso, parece que a relação... Exato. Mas isso acontece-me com todas as pessoas. Todas. E com todo o tipo de relações. Até a nível pessoal mais, por exemplo, ou com os teus pais ou com a tua irmã. Não, isso já não, porque é uma coisa já está que intrínseco. Eu nem penso, não é? Tipo, eles estão cá, eles instintivamente. Existem, eles estão em mim. Agora, pessoas que, por exemplo, introduzem, por exemplo, eu ou outras pessoas do dia-a-dia, sentes-te tens de esforçar para... Sim. Mesmo a nível amoroso. Também sinto isso. Mas isso é normal, porque as relações, eu acho que as próprias relações dão trabalho e é natural. E acho que, por exemplo, tu sendo, se calhar não és uma pessoa tão feita de pessoas, és uma pessoa mais feita de sensações, ou de momentos, se calhar. Isso não estava a dar à espera. Mas és mais, se calhar, de momentos ou de sensações. E se calhar é por isso que valorizas mais as sensações e os momentos, e depois as pessoas vêm em conjunto, porque se calhar essas pessoas podem estar sensações e os tais momentos que tu precisas. Ou que, pronto, se calhar é por isso que tu dizes estão, pronto, não querendo ferir ninguém, mas dizes odeio pessoas. Eu também há dias em que acordo que digo, olha, adoro pessoas, ou por exemplo, apetece-me explorar, e há outros dias que não me apetece tanto. E aqui mais num mote para a próxima pergunta descreve, tem 3 palavras. O que é que achas que... 3 palavras, pode não ser adjetivos, ou pode não ser... Pode ser, por exemplo, pode ser árvore, pode ser, percebes? Coisas assim, simples palavras. 3, que te definem muito. 3. E que sentes que
que te conectas a elas, percebes? Que no fundo são palavras que... Uma palavra, a primeira que tu pensaste, tens assim? Sonho. Sim, já ouvi uma frase que o sonho comanda a vida. Então, sonho. Eu acho que é mais porque eu sou uma pessoa muito sonhadora, mas que está sempre a mudar de sonhos. Isto é um bocado contraditório, porque se é um sonho, é uma coisa que se vai construindo e que se vai construindo e que vai ficando cada vez mais séria, não é? Mais real, mais completa. Mas eu altero muito a visão que eu tenho para o meu futuro. Tu tens facilidade em mudar de visão, em te adaptares ao contexto. Mas isso é bom, porque no fundo, se te adaptas ao... Por exemplo, até estavas a dizer, tinha um sonho de, por exemplo, querias ser jornalista, e por acaso via-te muito a ser jornalista. Ou até numa redação, também podias estar. Sim, acho que era mais isso. Era, mas também acho que tens jeito. Tens a pausa que se calhar é preciso para o jornalismo. Achas? Eu acho que sim. E por exemplo, agora do audiovisual, que eu acho também que é uma área, ainda tens mais jeito, tens o detalhe, a técnica, e se calhar mais. Eu aqui a bajular-te. Mas acho que realmente o sonho, pronto, eu gostei dessa palavra, não estava à espera. Sim, sonho também é, nesse sentido mais literal, de eu ser sonhadora, mas também porque eu vejo o mundo de uma forma muito bonita e sincera e Mas sentes que clara, ao longo do tempo perdes essa genuinidade Acho e que essa não. beleza que olhas para o mundo ou não? Eu acho que não. Eu cada vez estou mais ciente dessas coisas, de todas as atrocidades e maldades, mas eu não deixo que me afetem ao ponto de... De interferir contigo. Sim, de eu fazer com que veja o mundo podre. Não, Sim. não acontece. Ok. Outra palavra. Outra palavra. Outra Que te palavra. conecte mais. Aldeia. Aldeia. Aldeia, sim. É a tua terra, acho que é as raízes. Sim. Sim, é isso, e porque também há pouco tempo que eu me apercebi realmente do sentido e do significado da aldeia, da casa, porque eu desde sempre quis sair da minha aldeia e achava que era um desperdício e que só me trazia coisas más eu estar numa aldeia quando havia cidades. E pronto, foi assim um momento de iluminação para mim quando me dei conta que já não queria essas coisas. E então eu agora dou muito valor. Por exemplo, porque eu aldeia associo, é a palavra central e associo a família, a natureza, a terra. Ramificas. Sim, é isso. A simples, a coisas mais ligadas. Até porque tinha posto aqui a valorização do terreno. É isso. Das coisas mais vindas da terra, as coisas mais simples. Sim. Que nascem, que brotam. Olha, e por acaso, falando nisso, e até pegando aqui e eliminando, pronto, eu tinha dito as palavras, mas podemos ficar com o sonho e com a aldeia. Fala aqui um bocadinho deste estereótipo que as pessoas têm de... E também ouvi isto, que há pessoas que pensam, até falei nessa semana com as, por acaso, olha, um beijinho para a Stephanie, que eu falei com a Stephanie sobre isto essa semana, que é, há pessoas que têm realmente o estereótipo de que as pessoas da aldeia são burras, literalmente, e que as pessoas da cidade é que são as pessoas de estatuto ou que percebem mais. Tu já sentiste que vens de uma aldeia, pronto, também venho de uma aldeia, mas a tua aldeia sendo do Nordeste Transmontano, nota-se muito mais o aldeia mesmo, aldeia. Tu sentes que as pessoas, e vindo aqui para uma cidade também universitária, tu sentes que as pessoas põem-te logo de parte, ou sentes que há esta distinção entre aldeia e cidade? É assim, em relação ao eu sentir que as pessoas me põem de parte ou não, eu não senti muito isso. Até porque eu não sou uma pessoa que me abro com toda a gente. E então, se calhar a maioria das pessoas não sabe de onde é que eu venho. Não sei se será isso. É verdade. Não é? Sim, pode ser isso. Mas sentes, por exemplo, que ainda a sociedade tem muito este preconceito de agora as aldeias, pronto, não vamos valorizá-las, ou vamos, por exemplo, até falámos deste tema que foi colocar mais serviços nas aldeias. Tu sentes necessidade desta sobrevalorização, ou a sobrevalorização se calhar pelo termo errado, percebes? Percebes o que eu estou a tentar perguntar? Sim, eu percebo. E é assim, eu sinto que eu não vivo diariamente com esse contraste
Porque lá está, eu não estou sempre em contacto com essa dualidade da aldeia e cidade, porque eu sou uma pessoa resguardada que não precisa diariamente de estar a atender a todos esses serviços. Claro. Estás a perceber? E então, como não estou em contacto com esses serviços diariamente, é uma coisa que às vezes me passa ao lado. Mas, por exemplo, agora, já houve pessoas que me perguntaram... Isto agora vai parecer uma coisa muito distante daquilo que estamos a falar, mas não é distante. Já houve pessoas que me perguntaram qual é que era a minha marca de perfume. Coisas assim. E, por exemplo, uma pessoa da aldeia também tem marcas de perfume, claro que tem. Oh, claro. Claro que tem, sim. Só que, por exemplo, eu sou uma pessoa que, por acaso, não tem marcas de perfume. E então, onde eu quero chegar é... Porquê é que eu tenho que ter uma marca de perfume definida quando há outras coisas que a mim são mais importantes? Mas imagina, quando te perguntam, por acaso depois até falo sobre isso, mas quando te perguntam, tens marca de perfume, como assim? Querem saber, que marca é que tens do teu perfume? Mas imagina, tu não tens marca nenhuma porque compras... Sim, um qualquer. Com qualquer, pronto, acabam compras... e compro outro diferente. Eu pensei, mas imagina, eu pensei que tu, por exemplo, há muito aquele estereótipo que as pessoas, comprei na feira, ou comprei ou comprei percebes, naquelas feirinhas, ou não sei o quê. Eu nem estava a pensar nisso. Estás a pensar, qual é o teu perfume, porque... Sim, a mim é mais, quais é que são as importâncias das pessoas. Sim. Quando, por exemplo, quando está numa conversa, é isso que é importante, isso tem que ser um assunto realmente, uma marca de um perfume... Ou outra marca qualquer. Mas imagina, achas que o intuito da pessoa foi realmente perceber genuinamente qual era a marca porque gostou do cheiro, ou porque foi mesmo só por aquele típico julgamento, sabes? Não foi por qualquer tipo de julgamento. Eu acho que era mesmo uma coisa que para a pessoa era importante de discutir, entre aspas. Estás a perceber? Sim. E por Há exemplo, temas que para ti são um bocado desnecessários. É isso. Por exemplo, eu acho que... E não tem a ver com ser da aldeia ou não, mas eu acho que... Quer dizer, se calhar tem, porque uma pessoa que não está tão habituada a ver marcas e marcas e marcas e marcas diariamente, não vai ter tanto na cabeça esse pensamento de que, é realmente algo relevante para ser falado. Já percebi. Mas, por exemplo, estereótipo, eu sinto que há muito estereótipo. Eu não tenho tanta percepção com as pessoas que são da cidade e que são sempre da cidade, mas mais de pessoas... que estão na cidade, mas são da aldeia e que partiram da aldeia para a cidade. Que foram da aldeia para a cidade. Sim, é isso. E não é que se note uma coisa muito... um julgamento, uma crítica, vergonha pelas pessoas da aldeia quando já há outras que são da cidade. Não é isso, mas por exemplo, lá está, mais uma vez, quais é que são as prioridades? Achas que essas pessoas desfocaram? Sim, as pessoas de fora já não conseguem ligar-se da mesma forma que quando cá estavam. Não conseguem ligar-se, por exemplo... não conseguem, por exemplo, o facto de terem ido para a cidade, agora há outras coisas que lhes importam. E já não importam, por exemplo, essas coisas que é da aldeia que... Sim. O que é que para ti a aldeia te traz? O que é que a aldeia te dá? Porque tu, para escolheres duas palavras, sonho e aldeia, é porque... A aldeia realmente é muito importante para ti e essa palavra, por acaso é muito bonita essa palavra em si, mas é uma palavra que te diz muito. O que é que achas que a aldeia te dá, te traz? Eu acho que as pessoas dizerem que só quando estamos em algum momento desconfortável é que crescemos, é que evoluímos, é um erro. Porque para mim a aldeia é o conforto completo. E por exemplo, quando alguém pensa em casa, em família, essa sensação, quando eu penso em aldeia, é a mesma sensação. E, por exemplo, eu ter tanto conforto na aldeia não significa que eu não esteja a evoluir, que as coisas que eu lá vivo, que eu lá faço, que não sejam para eu evoluir. Sim. Por exemplo, o que é que a aldeia me traz? A aldeia, primeiro, traz-me família, que eu tenho lá a minha família. Mas é a minha família, mas não só. Por exemplo, eu vejo família, por exemplo, nos terrenos que tenho. Eu tenho terrenos agrícolas. Eu vejo família nos terrenos, eu estendo a minha família para os terrenos. Porque tu cuidas. Sim, e por exemplo, agora não me estou a lembrar.
da palavra, mas aqueles tanques de roupa antigos. Sim, eu lavar a já sei. Pronto, é aqueles tanques que onde tinham as senhoras antigamente. Sim. É um bocado difícil explicar isto, mas eu sinto que a minha aldeia, que Limãos, que é a minha aldeia, que todo Limãos é família, é essa sensação de família. E estar na aldeia permite-me estar confortável para, por exemplo, eu sair de casa e não é, por exemplo, aquela coisa que dizem, eu vou, por exemplo, as pessoas da cidade que, eu vou à rua de pijama para levar o lixo. Não é tanto essa coisa de, eu posso sair de casa que ninguém me vai ver ou julgar. Ou assim, é mais que eu saio de casa e estou confortável porque eu conheço os sítios. Só que depois o que eu faço, por exemplo, eu posso trabalhar na terra e lá está, eu estou na aldeia, estou confortável, mas trabalhar na terra é confortável? Não é. Trabalhar na terra é uma coisa que me vai fazer ficar estanque? Não. Não. Estás a perceber? Sim, estou a perceber. No fundo, por exemplo, mesmo que seja o mesmo lugar, seja o mesmo sítio, faças as mesmas coisas todos os dias, as sensações, os pensamentos, as maneiras como fazes, com as pessoas que fazes e com os diálogos que tens, é todos os dias diferente. E imagina, ok que as pessoas da aldeia possam não ter uma visão alargada de, olha, Tóquio, do Japão, de outros sítios, mas têm uma visão muito alargada do sítio onde vêm, da realidade onde vêm. Mas, por exemplo, tu sentes que ao vir da aldeia, por exemplo, tu falaste agora, as pessoas saem de pijama, tu também sentes essa vontade de poderes sair, de poderes ir, porque não há aquele julgamento, não há aquela... Sim, eu isso sinto e acho que toda a gente sente. Por exemplo, eu tenho roupa definida para usar na aldeia e roupa definida que não uso na cidade, não é? Que não uso quando vou ter com alguém. Na minha aldeia não tenho muito essa vontade de sair, eu saio com a roupa de sair, percebes? Porque a minha aldeia tem mais voltada para a indústria. E como as pessoas têm muito mais serviços, se calhar, tem mais pessoas. Mas tu sentes outra coisa que queria te perguntar. Tu sentes que o facto, sempre um meio pequeno, associado também às pessoas que conhecem-se todas, tu sentes que há mais mexericos, que há mais, por exemplo, o querer saber aquele... Por exemplo, eu sinto muito que na minha aldeia há o querer saber de... o que é que aquele vai fazer? Qual é o passo daquele? Estás a perceber? Esta ideia de besbilhotice, quase de... deixa-me ver o que o outro faz. Sim, isso existe muito na minha aldeia, mas eu acho que cá nas cidades também se vê um bairro em que são pessoas, que são casas, mesmo casas sem ser apartamento, em que já há pessoas que se conhecem, ou então mesmo as pessoas do prédio que se conhecem, vai sempre haver mexericos. Então é isso, a aldeia é um prédio. Por assim dizer, estão a perceber, por exemplo, a aldeia é um bairro na cidade. E então, as pessoas da aldeia que falam e que gostam de mexericos e de saber da vida das outras pessoas, acontece o mesmo na cidade, só que é em pequenas dimensões, mas que também se aglomeram, não é? Mas, por exemplo, eu vou agora contar uma coisa que é... Contar os mexericos? Não. Eu estava num relacionamento e a pessoa em questão ia-me buscar a casa e ela vinha de carro e pronto, ficava à minha espera para eu ir ter com ela. E no início a minha mãe não queria nada que isso acontecesse porque a pessoa que vai tocar ao sino, a pessoa que vai tocar, porque eu vivo perto de uma igreja, a pessoa que vai tocar ao sino da igreja vai vê-lo cá e não sei o quê. Vai induzir isto. A pessoa que vai passar vai ver que está à tua espera e vai começar a falar. Por isso, mas há muito... Eu acho que a minha mãe também tem muito essa ideia. Mas, por exemplo, não fales alto porque senão os outros ouvem. É isso, mas a minha família nunca teve assim muita coisa para ser falada, percebes? Por isso não me afeta assim muito. Mas claro que se tudo se sabe. É só perguntar a uma pessoa com quem se tenha mais proximidade... que sabe o que é que está acontecendo na vida da... Quantas pessoas é que achas que vivem mais ou menos em Limão? Não sei. Quantos, mais ou menos? Assim, chuta um número. Não sei, depois se calhar vamos ver em off. uns 70? 70 pessoas? Eu acho que não são mais. Mas tem, por exemplo, da tua idade, tem mais pessoas? Tem poucas pessoas e não me dou com essas pessoas. Tu estás com as pessoas que é mais velhas? Sim, é Qual é a faixa etária que mais te dás, assim? Na minha aldeia? Sim. Porque é giro, porque imagina, tu nunca me falas as pessoas
da tua aldeia, as pessoas que realmente fazem parte e constituem. É assim, eu não me dou com as pessoas, eu não quero que as pessoas interpretem isto mal e se calhar alguma pessoa da minha aldeia, da minha idade vai ouvir isto. Se calhar, era fixe que sim, era giro. Mas é assim, eu não quero que as pessoas interpretem mal isto, mas eu não me dou com pessoas da minha idade porque os historiais dessas pessoas não foram os mesmos que os meus. A maior parte dessas pessoas, que são o quê? São tipo umas 3, 4 pessoas, não são mais. Têm pais que, por exemplo, isto é muito uma coisa da minha aldeia e que pode parecer estranho para as pessoas que não sabem. Mas, por exemplo, os pais dessas pessoas frequentam o café da aldeia, que é o único café. Frequentam o café Como é que da chama aldeia. o café da aldeia? Não sei se tem nome. Não sabes o nome do café Eu da acho que aldeia? não tem. Sim, É tipo mas a casa do povo. povo. Não sei se é a casa do povo. Mas sim, podes. E então, como os meus pais não têm esse hábito, foi uma coisa de... Por exemplo, se os nossos pais não comunicam tanto uns com os outros, estás a perceber? Por exemplo, com os meus pais, com os pais dessas outras pessoas, os filhos também já não vão ter tanto esses hábitos, percebes? E então... Foi muito crescer em direções opostas, com visões opostas, com tipos de brincadeiras opostos. Sim, e tu sentes que vives no centro da aldeia? Ou vives mais na periferia? Tipo, porque há sempre uma espécie de periferia. Sim, mas eu vivo no centro da aldeia. Porque vivo no centro, vivo ao pé da igreja, vivo, por exemplo, a 5 minutos do café. A pé? Sim, a pé. E passa lá a estrada nacional, sim, não é? sim, a claro. estrada principal. Imagina, e as aldeias vizinhas? Também conheces bem? As pessoas em si? Sim, também? eu conheço as aldeias, mas não conheço as pessoas. Não. É assim, conheço, por exemplo, pessoas que são da minha idade, não é? Que nós fomos para a escola juntas, mas não tenho relação... E, por exemplo, tu sentes que na tua aldeia as pessoas conhecem? Que me conhecem? Sim, claro que sim, me conhecem. Conhecem-te toda bem? a gente conhece toda a gente. Lá não há ninguém que não se conheça. A minha não. Pois É isso é que é se giro, conhece. porque imagina, a minha é uma Sabes uma como é aldeia. que a mim me chamam? Eu e a minha irmã andamos quase sempre juntas. São as meninas do Pedro. O teu assim. pai é o Pedro. Sim, é Pedro. As meninas do Aham. Pedro. Ai, É que sempre giro. assim. Parece aquela história, tipo, sabes, a Heidi. A Heidi e o Pedro. Sim. E depois o avô, que estão nas montanhas. Parece muito essa ligação. Pronto, e eu acho que também é bom partilhar estas histórias e os estereótipos da aldeia e desta aldeia-cidade, porque no fundo as pessoas acho que têm muito esta visão. Mas queres dizer mais alguma coisa? Antes de partir para Sim, outro sim. assunto. Sim, eu tenho uma coisa a dizer que eu não falei de grande coisa sobre o que é que acontece na aldeia e muitas aldeias Mas podem podes ser falar. diferentes da minha, não é? Mas, por exemplo, eu sinto que as prioridades que as pessoas têm na aldeia não vão ser nunca as prioridades que uma pessoa da cidade ou que queira sair para a cidade vão ter. Porque, por exemplo, e eu já falei isto com o Alberto, e eu quando era pequena, eu pensava, por exemplo, as pessoas que são da minha idade, um bocadinho mais velhas, um bocadinho mais novas, eu pensava, ok, elas estão a seguir os passos dos pais dessas pessoas. Ou seja, os pais que trabalham na terra, essas pessoas também vão trabalhar na terra, porque já se vêem com elas, já se vêem, por exemplo, Claro. a conduzir máquinas agrícolas, Sim. assim, desde muito Já cedo. nascem desde... Sim, e eu pensei, por muitos anos, pensei, isso é um erro, porque é que as pessoas estão a continuar a seguir uma vida tão solitária, tão deixada para trás e tão pouco ambiciosa. Só que agora, também é essa a minha ambição, é ficar na aldeia e é cultivar a minha horta e cultivar os meus alimentos. E lá está, quando, por exemplo, voltamos atrás, eu plantar a minha horta não é nada confortável. Eu passar um ano a plantar vários tipos de coisas e a cuidar e a regar e a arrancar ervas e lá está, e a cuidar, não é confortável, é muito trabalhoso. E, por exemplo, as pessoas... há negócios nas aldeias. Claro que os negócios vão têm a ver com a agricultura, mas porque é isso a aldeia? E então, eu acho que não é bom. Eu acho que é impossível disto acontecer. Só que por exemplo, na minha aldeia existe um turismo rural. Só que eu não sou a favor disso, porque eu sinto que descaracteriza as aldeias
e lhes traz pessoas... Mas imagina, tu és, por exemplo, ao dizer que não és a favor, desculpa interromper, mas ao dizer que não és a favor, por exemplo, tu não gostas que as pessoas vão visitar a tua aldeia ou não gostas que construam coisas para ou infraestruturas para o turismo rural? É assim, na minha aldeia nunca foi construído nada que mudasse por completo, que tivesse que alguma coisa ter sido deitada abaixo, nada disso. Por isso nem penso muito nisso, porque acho que não é nenhum objetivo de ninguém lá. Mas é, por exemplo, a moda das aldeias, que agora está muito na moda, porque vai-se para a aldeia, é porque vai-se ao fim de semana e vai-se para descansar e ali não acontece nada, é uma paz, está-se muito bem, está-se tranquilo, está-se na natureza e vai-se recarregar baterias. Mas é uma moda. E é uma moda que depois as pessoas voltam à sua vida habitual, às suas prioridades habituais, às suas rotinas, e que é uma coisa que aquilo, ter estado na aldeia, não foi importante para a pessoa num bom sentido, acho eu. Porque depois a pessoa que vai para a cidade, que volta para a cidade, não se lembra das coisas que a aldeia lhe trouxe, que a natureza lhe trouxe. Sim, por acaso existe muito essa coisa, por exemplo, até vejo na internet e tudo, há pessoas, vou passar um fim de semana. Imagina, é bom passar o fim de semana, é bom valorizar, mas depois realmente voltam a essa rotina e nem dedicam tempo à aldeia ou nem dedicam tempo. Mas essa mensagem é importante porque, de facto, imagina, o turismo rural é importante, é importante valorizar e imagina, por exemplo, existe 70 pessoas em Limãos. Se calhar daqui a 5 anos existe menos, ou se calhar cada vez há menos. Sim. Mas é bom também existir essas pessoas ou essas gerações. Mas imagina, mas é muito complicado porque em Portugal sente-se muito esta dualidade entre o litoral e o interior. Por exemplo, a tua aldeia fica no Nordeste Transmontano, deve ser muito montanhoso em relação a outras, não é? E depois, por exemplo, as pessoas que lá vivem também propriamente já não são muito novas, se calhar já não conseguem ter tantos objetivos de vida como tinham antigamente, já não conseguem trabalhar tanto na terra. Sim, mas, por exemplo, se calhar tu não querias ir para aí, mas tu disseste uma coisa há um bocado, que foi, a pessoa da aldeia se calhar não tem... não sei muito bem como é que disseste, mas não tem conhecimento... Não era bem conhecimento, mas não tem conhecimento de Tóquio, por exemplo. Tu disseste alguma coisa assim? Sim, Sim. Sim. Ok, não tem. E uma pessoa que tenha, pode-se aperceber disso, que há pessoas que não têm, ou que não têm tanta cultura, ou que não têm tanto para falar, assim, de uma forma tão variada, e que lá está, e até se pode pensar que não tem ambições, mas para a pessoa da aldeia... Isso não importa. É verdade. Isso não importa, porque na vida dela isso não importa nada. A pessoa não está a pensar nisso. E eu acho que é um bocado um erro, por exemplo, as pessoas associarem pessoas da aldeia, por exemplo, a serem labregas, não têm nada que falar, não têm um discurso fluido, não sabem falar dos assuntos que há no mundo. Isso pode ser cultivado e pode ser transformado, mas para muitas pessoas isso não tem relevância nenhuma. E eu acho que o bonito é tentar encontrar nessas pessoas que não têm essa tal cultura, mas que também elas não querem ter, e tentar encontrar nessas pessoas o que é que elas nos podem trazer, o que é que elas nos podem dizer, o que é a vida delas. Sim. É só perceber isso, porque o mundo não é todo para ser conhecido por toda a gente. É verdade. E se fosse tudo conhecido, o que é que tinha mais para conhecer? E eu acho que, por exemplo, as pessoas da aldeia podem não ter uma visão tão globalizada das coisas, mas sabem muitas coisas muito especificamente. Especializam-se. Exato. Por exemplo, se perguntares a uma pessoa da aldeia como é que cultiva a terra, por exemplo, a ti, eu pergunto se calhar, como é que cultivas a terra? Como é que tu tratas, qual é as estações, até muito curioso, quais é que são os frutos que dá em cada estação, ou os legumes? Isso é muito curioso porque é uma coisa específica. E é uma coisa que eu acho que até foi o meu pai que disse que, por exemplo, a pessoa da aldeia, lá está, conhece todas essas coisas que tu disseste, e pode enriquecer-se a saber sobre outros assuntos, porque sente necessidade, isso até para se encaixar no mundo. Mas as pessoas da cidade nunca vão valorizar a aldeia nesse sentido. E as pessoas da cidade podem ser as pessoas mais cultas de sempre, podem usar fato e gravata todos os dias e podem ir para o seu escritório todos os dias, que não se vão interessar pelas coisas da aldeia. Que, por exemplo, já aconteceu às vezes em aulas
algum professor perguntar alguma coisa que só eu soube responder porque é algo específico da aldeia. Percebes? É verdade. E eu penso, ok, eu não me acho muito inteligente, só que se me perguntassem mais coisas destas, eu sabia responder. E a pessoa da cidade parece que não se quer cultivar especificamente. nessa direção, sim. Mas foi curioso que tu disseste uma coisa gira, e isto também cabe um bocadinho ao ser humano, o estereótipo. Por exemplo, tu associaste logo o homem de gravata, um homem, não é? De gravata que vai para o escritório numa cidade. Isso também é muito o que as pessoas têm nesta imagem, tanto da cidade, não é? Que há estereótipos na cidade, como é óbvio. E imagina, e há pessoas da cidade que percebem muito das aldeias. Por exemplo, a minha avó demorou muito tempo na cidade, mas a minha avó percebe imensamente tudo que seja nas aldeias, porque desde pequena... E há pessoas que até sentem necessidade de hortas urbanas, até na cidade, não é? Já existe. Sim, ter alguma coisa. Por acaso em Guimarães tem, lá, hortas urbanas. E eu cada vez sinto mais necessidade em não participar em coisas da cidade. Porque eu também acho que já falei disto com o Alberto. Eu antes associava, por exemplo... Eu dizia, a minha cidade nem tem shopping, que importância é que tem? Porque querendo ou não, o shopping é um mundinho que existe. Claro. Nós entramos no shopping e aquilo é um mundinho estranho, diferente, entusiasmante. Eu associava muito, por exemplo, e o shopping que eu tenho mais perto de mim não tem lojas... Sim, standard, por assim comercializar. Parece que agora, desculpa, parece, por exemplo, que ali no shopping te conhece novidades todos os dias, ou conhece as modas, não é? Que estar no shopping, por exemplo, alguém saber que eu estive num shopping, para mim era uma coisa de que, uou, que importância, não é? Que requinte! E de requinte não tem nada. É verdade. E eu agora, cada vez mais sinto necessidade em voltar para a aldeia. Eu, por exemplo, eu estou num prédio aqui em Vila Real e eu sinto que só posso respirar quando chego à rua. Quando desço de escadas ou de elevador e chego à rua. Eu penso, ai, que bom. Porque a vida de apartamento é uma coisa muito sufocante, estranha. Eu não posso dizer, é muito sufocante. E é tanto que, por exemplo, tu queres às vezes ter um espaço, olhar para a natureza e tudo, e às vezes é tanto carro. Tanta pessoa, tanto não, percebe? É por isso que eu, quando vou para a natureza, ou por exemplo, já gravei o podcast em espaços que são milésimos, tem natureza, ou que posso aproveitar, eu valorizo esse espaço e gosto e vou lá, porque são coisas que me só são permitidas uma vez, ou estás a perceber? Sim. E agora falando assim, pronto, da aldeia e passando assim para um tema que também eu acho muito interessante e eu nunca trouxe aqui para o podcast e é por isso também muito do mote da Diana que pode falar, é vegetarianismo. Se calhar muitas pessoas desse lado estão desinformadas e eu próprio, ao falar disto, posso estar desinformado sobre isto, mas a Diana já é vegetariana há alguns anos. Há 6 anos. Há 6 anos. Portanto, foi em 2017. Queres falar um bocadinho desta tua... Primeiro, qual é que foi o teu... Primeiro, já sabias antes o que era o vegetarianismo e qual é que foi o teu motivo para o ser? Porque assim, tu vindo de uma aldeia, sabes o que é que a terra dá, não é? Portanto... Sim. Eu, antes de me tornar vegetariana, eu não me lembro bem da percepção que tinha dos vegetarianos, mas eu achava uma coisa muito ligada à pessoa hippie e com rastas e com aquelas roupas largas e pensava, pronto, essas pessoas, claro que são vegetarianas. Eu associava muito a essa coisa típica. Essa imagem. Sim, essa imagem. E eu tornei-me vegetariana foi ao ver não foi ao ver um vídeo no YouTube, mas eu conheci o vegetarianismo e o veganismo por causa de um vídeo do YouTube, de alguém simplesmente a partilhar. Explicar. Sim. E então eu fui-me interessando, cada vez mais vídeos no YouTube, fui vendo alguns documentários e depois, basicamente, o que é que aconteceu? Eu, no meu 9º ano, no início... Sim, acho que foi não sei se foi em 2017, mas sim, pronto, por aí. Sim, foi por aí. No meu 9º ano, eu ia apresentar uma apresentação oral sobre algum tema à escolha. E eu já estava tão envolvida no assunto, só que ainda não o era. E eu pensei, bem, já que eu vou fazer uma apresentação oral sobre o veganismo, mais vale que o seja, não é? Porque senão eu vou estar a fazer uma coisa que tu própria Sim. estás a quase que implementar uma coisa que depois tu não defendes. Ou que não... Sim, exato. E então, pronto, foi um bocado forçada, não é? Porque lá estava, eu ia fazer aquela apresentação, se alguém me perguntasse se era, eu não poderia esconder, porque lá está, porque ia almoçar com alguma pessoa, porque ia levar
alguma comida que depois não ia condizer com o que eu estive a dizer. Então isso meio que me forçou a começar. E eu lembro-me que a minha primeira refeição vegetariana foi muito mal feita, mas foi arroz. É assim, era um domingo, porque a minha mãe aos domingos faz sempre batatas no forno com frango. É assado, por assim dizer. A mim também. Tenho ainda essa tradição. E então, e sempre com arroz a acompanhar. E então o meu prato era arroz, batatas assadas, que ok, estavam em conjunto com o frango, mas pronto, eu aí ainda nem pensava nisso. Batatas assadas e brócolos cozidos. E foi essa a minha primeira refeição. Isso ainda te lembras? Isso é uma refeição muito incompleta, não é? Só que depois também houve outras situações. Por exemplo, eu fui almoçar à casa da minha tia e era um estofado de uma carne qualquer, não sei, com ervilhas. E eu comi só as ervilhas, eu tirei a carne, não sei, porque eu ainda não tinha dito a ninguém. Os meus pais sabiam e a minha irmã. Mas só que o resto não. E então eu não queria gerar ali o burburinho. E não queria que as pessoas soubessem, porque se calhar aquilo nem ia andar para a frente, então eu não queria partilhar logo. E então, ok, ali também estava as ervilhas em conjunto com a carne e com aquele molho da carne, só que eu comi só as ervilhas e deixei a carne e depois disse, não, já comi muita carne agora, já não apetece esta. E pronto, e fui fazendo assim. Imagina, mas queria esclarecer aqui. Há muito esta mal definição por parte das pessoas, e pronto, eu falo também por mim próprio. O que é o vegetarianismo e o veganismo e qual é as diferenças entre os dois? Sabes explicar? Sim, sei. Então, o vegetarianismo tem só a ver com o tipo de alimentação que nós temos. Assim, sim, a meu ver é isto. Sim. Tem só a ver com o hábito de alimentação que tu querias. Por exemplo, e é só excluir carne e peixe. Leite, derivados, iogurtes, ovos, manteiga, todas essas coisas. Queijo. Posso comer tudo. Sim, isso, pronto, come-se. Eu digo que sou vegetariana, só que eu de produtos animais só como ovos. E ovos de galinhas que eu crio. E o veganismo é um estilo de vida. O veganismo tem a ver com a alimentação, sim, e aí já se exclui todos esses derivados, todos os produtos de origem animal estão excluídos da dieta das pessoas veganas, mas vai mais além. Vai mais além no sentido de, por exemplo, não comprar roupa, calçado que tenham pele, pelo, couro, todas essas coisas animais. Vai também a, por exemplo, não participar, agora já não é possível, mas a não participar em circos que tenham animais, em não ir a zoológicos, touradas sim, também, a touradas. Lá está, por exemplo, em ir à farmácia e certificar-se a pessoa que aquele medicamento não tem... Tu certificas? Sim, que não tem nenhum componente, vestígio, sim, nenhum vestígio animal. Isso tornou-se normal para ti? Por exemplo, no início, imagina que eu agora virava-me e dizia, e já tive essa fase, e acho que isto não é uma fase, é propriamente, acho que está até instruído em todos nós, porque se o mundo não comesse carne, é possível não comer carne, e acho que a indústria, pronto, falando aqui na indústria também das carnes, exagera milhares, mas imagina, tornou-se normal para ti, e quase que instintivamente tu conseguis veres em produtos farmacêuticos, ires ao supermercado e selecionar exatamente o que tu comes, porque assim, no início se calhar uma insuficiência, uma falta de conhecimento da tua parte. E foi fácil essa adaptação, esse início, arrancar. Sim, eu confesso que se eu não tivesse começado a seguir tantas pessoas dentro desse meio. Sim, desse meio, que ia ser mais difícil. Porque, por exemplo, eu não me ia lembrar de... Por exemplo, eu utilizava muito o caldo dos Knorr e o caldo de galinha. E eu pensei, ok, isto são só condimentos e sal e coisas concentradas para dar um sabor bom. Pronto. Quando eu vou ler os ingredientes, aquilo diz lá mesmo que tem não sei o quê, mas que tem não sei o quê de galinha. E lá está, é uma coisa que se eu não tivesse seguido pessoas dentro desse meio que me alertassem para isso, por exemplo, para os produtos na farmácia, eu não tinha logo noção disso. Nem tinha a noção que que os produtos da farmácia continham... Sim, por exemplo, acho que é a Nivea que tem óleo de fígado de bacalhau. É assim uma coisa. Eu já não sei, vou usar já isso. me lembro. A L'Oréal também... Pronto, há muitas marcas que utilizam... Sim, e por exemplo também
coisas, lá está assim, esses, por exemplo, se vais comprar à farmácia alguma cápsula de ômega 3, acho que é ômega 3, vai ter óleo de peixe, estás a perceber? Sim. Esse tipo de coisas. Ou, por exemplo, também que não tenham, por exemplo, há pessoas que também chegam a esse nível, por exemplo, que não tenha nada, mesmo que seja só mel, sabes? Já há produtos que são adocicados com mel e essas pessoas não... E mel, tu Sim, podes, sim, eu podes. consumo. Eu consumo, mas os meus pais já tiveram abelhas. Já há alguns anos, mas o mel não se estraga e eu ainda consumo desse mel. Ah, sim, o mel. Por acaso é uma coisa boa, porque o mel é uma coisa que não se estraga. E imagina, agora passado 6 anos da tua adaptação, o que é que sentes que mudou em ti, a nível psicológico, por muito muda, acredito, a nível físico e também a nível da tua própria alimentação, tu tiveste que te adaptar a este estilo de vida que falas. Eu agora penso e eu reflito que eu sempre... Sempre quiseste, se calhar? Não é isso. Eu reflito que eu nasci para ser vegetariana. Porquê? Porque eu sou da aldeia e eu cultivo imensa coisa. Eu cultivo leguminosas, vegetais, frutas. Eu cultivo imensa coisa. Por exemplo, eu cultivo feijão. Eu cultivo feijão verde, por exemplo, batata e todos os tipos de vegetais que agora não é preciso estar aqui a dizer. Mas grande parte da minha alimentação vem da terra, sim, vem da terra. E vem dali ao lado, vem do meu quintal. E então, eu acho que isso é de uma facilidade enorme para uma pessoa ser vegetariana, porque tem ali tudo. E as pessoas da aldeia, antigamente, por muita pobreza que houvesse, as pessoas da aldeia e as pessoas da cidade, que também havia muita pobreza na cidade, todas as pessoas não viam na carne uma coisa essencial a todas as refeições. Era só para momentos de festa, ou por exemplo... E antes a carne era um requinte. É isso. E as melhores partes de um animal era só em dias mesmo festivos, mesmo importantes. Sim, senão era batata, era massa com alguma batata, fruta. pão, É. não sei lá, azeitonas, coisas assim. E então, eu acho que eu já nasci para ser vegetariana. Não havia outra forma. Não havia outra forma de ser, penso eu. E a nível... Tu primeiro perguntaste a nível emocional? Sim, a nível emocional. A psicológico. O que é que mudou em ti? Sim. É assim, claro que eu a perceber-me das atrocidades que os animais passam, da vida, do dia-a-dia que eles passam e que tanto sofrem, só para um fim, só para as pessoas os estarem a mastigar, para mim não faz sentido nenhum. E então eu sinto que me apercebi muito mais não é bem das personalidades, mas das complexidades dos animais. E eu, instintivamente, passei a vê-los como meus amigos, como eu e eles temos uma ligação. Eu não consigo ver um animal a sofrer, a ser morto só para alguém o comer. Para mim, na minha cabeça, isso já não consegue entrar. Para mim não faz sentido alguém matar um animal só para o comer. Mas imagina, aquelas pessoas que dizem que os próprios animais comem animais e que defendem que a vida ou a vida animal é uma cadeia alimentar. Sim, ok, e é. Mas aí é a lei da sobrevivência. Aí é a lei da sobrevivência. E sentes que nós enquanto temos uma humanos... escolha. Nós temos sempre uma escolha. E por mais difíceis que possam ser essas escolhas, a mais fácil é... Estamos num supermercado e estamos na parte dos laticínios. Vemos um leite de vaca e um leite de aveia. Isso é uma escolha fácil. Está ali tudo. E lá está, nós temos uma escolha e nós conseguimos pensar e conseguimos ver um gato ou um cão como nossos amigos, como nossa família, e não é diferente de um animal selvagem, porque o que nos falta a nós é o contacto com esses animais. Porque se nós tivéssemos contacto... Todos os dias, sim. Se calhar éramos impossíveis de... Porque nutríamos uma ligação com eles e pensávamos, espera, eu estou literalmente a comê-lo, ou até, por acaso até dizendo isto, até me pesa. E eu queria falar de outra coisa, que é...
há pessoas, e por exemplo, eu sinto muito não sei bem se é um estereótipo, mas eu sinto, por exemplo, o celeiro é um supermercado biológico e tudo mais. Pronto. Tu sentes que a indústria pronto, vegetariana não é indústria vegetariana, mas produtos voltados para esse mundo são mais caros que os outros produtos, porque há muita dificuldade nisso. Ainda bem que falas nisso, porque isso é uma coisa muito importante a ser falada. E é mesmo muito importante. E eu sou uma pessoa que eu gosto de estar nesse tipo de lojas, nesse tipo de comércio e de ver esse tipo de produtos, mas a mim revolta-me muito os preços. Ai, sim. Sim, revoltam-me muito. São coisas saudáveis, porque é que são tão caras? Sim, sim, é isso. Mas eu penso, nós não precisamos desses produtos. E nós só temos esses produtos, a maior parte das vezes é ou para partilhar que os consumimos. Ok, podemos gostar deles, mas por exemplo, porquê é que vamos comprar um hummus, que é uma pasta de grão de bico? Porquê é que vamos comprar um hummus a 5€ e tal, um fresquinho temos o grão de pequenino? bico em si. Sim, quando temos um grão de bico, quando temos grão de bico, temos alho, temos azeite, temos sal e podemos fazer isso por tão pouco dinheiro. É verdade. E outra coisa, nem é preciso chegar aí, é pensar. Nós não precisamos desses produtos. Mas, por exemplo, eu entendo porque a típica dieta das pessoas inclui cereais, inclui bolachas, inclui iogurtes, inclui gelados, inclui essas coisas todas fabricadas, embaladas e assim. E então, quando uma pessoa passa para o lado do vegetarianismo, também quer incluir essas coisas. E então... Há coisas embaladas, mas sobre esta visão do vegetarianismo. Sim. E então lá está, elas não querem que lhes falte também isso. Por isso ligam-se a esses produtos, não é? Mas é só pensar, os produtos vegetarianos não são... Porque nem temos que apelidar produtos vegetarianos. Não são produtos vegetarianos. São produtos normais. O arroz, vamos dizer que o arroz é só para uma pessoa vegetariana. Não vamos dizer. E vi até vi por acaso até foi no TikTok e poucas coisas vêm de jeito no TikTok, mas vi uma coisa que nós somos o país da Europa que consome mais arroz. A sério? Curioso. Isso é bom, não é? Mas é assim, é bom por uma lógica se fosse arroz com essa visão. Agora, é o tal arroz de domingo que tu disseste acompanhado com batatas e o frango assado, ou a vitela assada, ou essas coisas todas. Sim, e lá está, nós temos que pensar nisso. O que é que um vegetariano precisa de comer? Precisa de arroz, de batatas, de massa. Isso é algo que só vegetarianos comem? Não. Precisamos do quê? Precisamos de leguminosas, precisamos de feijão, de grão de bico, de ervilhas, de lentilhas... Sei lá, eu não me lembro assim de favas, por exemplo. Isso são coisas que só vegetarianos comem. Não, isso não é caro. Precisamos de cenoura, de courgette, de pimentos, de tomate, de cebola. Sim, dessas coisas todas. De francês, sei lá. Imaginem, sem ser, sim, por mas exemplo... quero só acabar assim este pensamento diz. que essas coisas que nós, e nem precisamos de as produzir, pode-se ir comprar aos supermercados, por exemplo, de pão... essas coisas que são a base não envolvem só pessoas vegetarianas. Por isso, essas coisas caras, as marcas aproveitam-se, sim, mas essas coisas caras são produtos embalados. E esses produtos embalados não são essenciais. Por isso, associar o vegetarianismo a uma dieta mais cara do que a omnívora não é verdade. Basta comparar os preços entre 1 kg de carne e 1 kg de feijão. Façam isso e é só ver isso e apercebem-se que não é mais caro. O resto é vaidade. Sim, é verdade. Imagina, agora, pegando nesses alimentos, é fácil juntá-los e criar, por exemplo, porque é importante que nós tenhamos esses alimentos, a fruta, os legumes e as próprias pessoas, sejam ou não vegetarianas, comem ou não, em demasia ou não, mas tu sentes que, por exemplo, consegues criar um risol ou consegues substituir a tal carne porque o teu organismo precisa de todas as componentes da roda dos alimentos. Outra coisa que pode estar errada, a própria roda dos alimentos. Não, mas a roda dos alimentos está certa. Sim, se nós virmos a quantidade de hortícolas é muito maior do que a quantidade de carne. É verdade. E é só prestar atenção a isso. Uma dieta mediterrânea não envolve ter carne ou peixe a todas as refeições e nas quantidades que temos.
É só pensar. Imaginem um conselho um conselho que tu tenhas, por exemplo, para alguém que esteja a um passo de se tornar, ou que mesmo queira ouvir este tema e que sensibilize, percebes? Porque imagina, é difícil mudar, mas é preciso mudar do dia para a noite, é preciso, é passo a passo. O que é que sentes? Então é assim, eu acho que a melhor coisa que eu tenho para dizer é: comecem pelo que vos é acessível. É isso. Nem que ao início tenham que recorrer, por exemplo, a hambúrgueres pré-feitos ou a produtos congelados e que partam daí. Mas mais fácil do que isso é pensar num prato e dividir um prato em metade do prato ser vegetais ou frutas, e depois dividir a outra metade em duas partes. Numa parte, a proteína, na outra parte, os cereais. E então, por exemplo, um prato simples é comer arroz, feijão e na outra metade do prato misturar vários legumes ou vários vegetais ou uma salada. E não é difícil pensar nisto. Não é difícil. Mas, por exemplo, o que tu... Não sei, eu acho que é isso o que eu tenho a dizer. Sim. Vão ao acessível, vão ao que vos é mais próximo. E não é preciso mudar de dia para a noite. Eu já passei por várias fases. Eu ao início tirei só carne e peixe. Depois tirei leite. E derivados. Depois retirei ovos também. Depois também iogurtes. E fui assim aos pouquinhos, queijo também. Pronto, não me lembro assim muito bem da ordem. Eu agora voltei a consumir ovos porque acho que de todo o mal que se pode fazer, esse é o mínimo. Sim, esse é o mínimo. E tu sentes também que o facto de já fazeres todos esses passos e pronto, teres esse mínimo de... Até nem é vaidade, nem é prazer, é mesmo... Pronto, gostas, sim. não é? E as galinhas não precisam de ser forçadas para deitar ovos todos os dias, ou quando elas quiserem, não é? É só garantir que, por exemplo, uma coisa muito útil a fazer é comem-se os ovos, mas partem-se em migalhas pequeninas a casca do ovo e devolve-se à galinha. Porque a galinha precisa de comer a casca do ovo para ter de volta o cálcio que perdeu ao deitar o ovo. Sim. Mas aquilo não lhe faz mal? Não faz. Por exemplo, há galinhas que, quando elas têm os níveis de cálcio baixos, a casca do ovo é muito fininha, às vezes é quase transparente e é mesmo frágil. E algumas galinhas comem... Não deixam o ovo ali para alguém ir buscar. Comem o ovo porque precisam daquele cálcio. Elas são espertas, não é? Querem repor aquilo e sabem que precisam. E é saudável. Sim, por isso eu acho que não é preciso ser do dia para a noite. E pode ser esta simples coisa de, por exemplo, um dia por semana eu vou fazer, e até se calhar vou aconselhar-me da pessoa que a minha casa faz a comida, para me ajudar nisto. Vamos ter uma refeição todos vegetariana. Assim... Basta uma. Nós fazemos muitas refeições numa semana. Basta uma refeição. Não precisa de ser uma refeição principal. Pode ser um lanche, por exemplo. Pode ser isso. E, por exemplo, para lanche e pequeno almoço, assim, refeições intermédias, que alternativas é que tens? É assim, eu não sei muito bem como é que são os hábitos das pessoas. O que é que elas comem? Comem cereais? Não, comem cereais, comem pão com fiambre e queijo, por exemplo, para cereais, lá está, é aquela coisa de os produtos vegetarianos são caros e alguns são muito caros, e se nós vamos comprar uns cereais que têm mesmo a designação de vegan, são muito caros. Só que há muitos produtos que não têm uma designação e que são vegan, acidentalmente são vegan. Sério? As Oreo, as bolachas Oreo são vegan. Nem sabia. Porque a marca de vegan também custa um preço. Por isso é que os produtos também podem ser mais caros por causa disso, mas não só. E então, por exemplo, cereais, vocês... Sim, é verdade. Cereais, basta ver na lista dos ingredientes, e há alguns que não têm leite. Há muitos que têm leite em pó, coisas assim. Há outros que não. Basta ir por aí, trocar o leite de vaca por um leite de soja, de aveia, de arroz, de coco, de amêndoa, de avelã, de várias coisas. E cereais. Por exemplo, pão. Por exemplo, também há muitas margarinas, manteiga, ok, é mesmo o leite de vaca.
Acho Sim, que é, sim. não é? Sim, sim. E margarina são mais as gorduras vegetais. Mas há margarinas que também incluem leite. Mas há outras que não. E não precisam de ser, de ser mesmo uma marca vegan para ser uma margarina vegetal. Podem fazer isso, ok? Que claro que o fiambre... Também há alternativas para o fiambre, mas querem-se essas alternativas. Não vale a pena, não é? Não vale a pena. Então é mais fácil eu dizer o que é que eu como para o pequeno almoço. Eu muitas vezes faço papas de aveia. E papas de aveia é uma coisa ótima, né? Que basta a aveia, basta o leite, se calhar um bocado de canela, um bocado de coco, ou maçã ralada. Ou chocolate, até às vezes fica bem. Há pessoas que pediam. Exato, mas por exemplo fazer mesmo as papas de aveia, depois põe-se os toppings que se quiserem, não é? Mas é isso, por exemplo, pão com manteiga de amendoim e banana. Manteiga de amendoim é super bom. É muito bom. Também eu adoro fazer panquecas. Faço panquecas e há imensas receitas de panquecas sem ovo, por isso basta alterar o leite para um leite vegetal e são leite de completamente aveia, veganas. ou Sim. essas alternativas. O que é que eu como mais? Por exemplo, às vezes também como iogurte. E isso, claro, que é uma coisa comprada. Eu não faço iogurte em casa, não é? Sim, mas sempre com esse tal cuidado. Sim, mas é um iogurte vegetal. E então... E dentro do teu seio familiar, foi fácil esta introdução? Sim, por exemplo, tu estavas-me a perguntar há bocado se é, por exemplo, fácil fazer um risol. Sim, por exemplo. Coisas assim, Sim. percebes que muita da educação das pessoas que comem carne têm essa educação. Não é fácil para todas as pessoas, porque nem todas as pessoas vão gostar de cozinhar, não é? Mas, por exemplo, eu que gosto de cozinhar, eu faço rissóis em casa. Eu faço rissóis em casa. Os meus pais, nos últimos anos, eles têm o hábito de fazer alheiras. Sim. E os meus pais, nos últimos anos, têm-me obrigado a pesquisar, e eu ainda não fiz, mas este ano quero, obrigar a pesquisar, porque as alheiras envolvem utilizar uma tripa para colocar lá a carne, o pão e toda aquela mistura, assim. E então, para pesquisar alguma tripa sintética, que não seja de animal. Já vai ser interessante. Sim, e fazer todas essas coisas. E deve existir. Sim, existe. E, por exemplo, agora não me estou a lembrar assim, de mais nenhum exemplo, claro. Todas as coisas que existem no mercado eu tento fazer em casa. Por exemplo, hambúrgueres também. Não preciso comprar um hambúrguer muito caro. De feijão, acho que é ou de grão de bico. Nunca comi. Ai, eu tenho uma receita que é hambúrgueres de feijão branco e beterraba. Ficam ótimos. Eu adoro beterraba. Okay. Tens-me convidar. Já fica combinado. Okay. E no teu seio familiar, sim, foi fácil esta introdução da tua... Porque a tua família não é, certo? Não é. Eles permitiram-me ser e não me colocaram nenhum travão para ser vegetariana. Eu tomei a decisão e eles aceitaram. O meu pai aceitou com muita tranquilidade, porque... Eu às vezes tenho assim algumas ideias fora da caixa, mas ele sabe que eu tenho estas ideias, mas que são sempre... com base. Que são sempre fundamentadas, sim. E então ele estava muito tranquilo em relação àquilo. A minha irmã também aceitou muito bem, mas às vezes fazia algumas piadinhas. Mas era só no início, isso agora já nem faz parte dela. Que era, por exemplo, ai que bom este chouriço que estou aqui a comer. Não queres um bocadinho? Olha o cheiro, ou qualquer coisa assim. A minha mãe estava muito preocupada, sempre a dizer, tu tens cuidado e vê lá se isto está mesmo certo. Pronto, todas essas coisas. E hoje, passado 6 anos, já é normal? Sim, super tranquilo. Eu às vezes gostava que eles aderissem mais aos meus pratos. Eu, por exemplo, eu tenho... Já fizeste para eles? Sim, eu faço sempre, eu dou sempre a provar. Mas é, por exemplo, eles estão a comer as coisas deles e depois é tipo, não vale a pena, já estou a ficar cheio com isto, ou portanto, não me vale a pena. Mas eu quero, quando tiver mais tempo, fazer mesmo uma refeição, estipular mesmo um dia da semana em que faço uma refeição para eles completamente sem origem. Mas tu já estás a estipular isso? Ou queres fazer? Eu ainda não implementei. Porque... Queres dizer essa ideia? Olha, pode ser que este podcast seja um mote para os seus pais ouvirem. Mas eu tenho mesmo... Os meus pais, a certa altura, eles deixaram de comprar leite de vaca e começaram a comprar leite de aveia. Só que depois... Voltou. Sim, voltou ao mesmo. Eu, por exemplo, eu também fiz uma apresentação uma vez na escola em que uma professora minha, em que eu partilhei que
é permitido uma certa quantidade de sangue e de pus no leite de vaca. Porque, por exemplo, as tetas das vacas, por tanto lhes tirarem o leite, elas começam a ficar com feridas, com alguma inflamação. Claro. E é permitido, eu agora não sei quanta, mas é permitido uma certa quantidade de sangue e de pus dessas feridas em cada litro de leite. E eu fiz com que uma professora minha deixasse de consumir leite por causa dessa informação. Ai, que coisa estranha. Mas sério? É verdade, sim. É verdade. Qual é a diferença, por exemplo, do magro, gordo e... É a quantidade de gordura, não é sei. só, sim, deve sim, ser sim. só a quantidade, não tem nada a ver com a vaca em si. Não. A vaca ser mais gorda. Não tem nada a ver com isso. Não é a vaca ser mais gorda, imagina. Podiam adicionar componentes, estás a perceber a minha ideia. Mas, para ti, vegetarianismo é, numa palavra? Ai, numa palavra não sei. Mas pronto, numa frase. Sim, numa expressão, para mim, vegetarianismo é voltar às raízes. E voltando aqui ao outro tema, voltando aqui às raízes, o mundo em si não está muito voltado para as raízes. Cada vez mais vemos esta tal superficialidade, e nós temos falado muito nisto, esta superficialidade não só nas camadas, nas pessoas mais jovens, como também nas pessoas mais velhas. E eu queria pegar neste tema primeiro ligando aqui sobre a vida universitária, porque ainda não falámos muito desta vida universitária. Falámos de todos os temas para além da vida universitária, agora vamos pegar um bocadinho neste tema da vida universitária. No início de quando tu começaste a vir para cá, para Vila Real, nós estudámos na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no curso de Ciências da Comunicação, tu sentiste muita dificuldade logo desde o início em conectar-te com as pessoas, certo? Sim. Porquê? Será que por esta tal superficialidade, e aqui também pegando no tema para desenvolvermos? Eu sinto que quando entrei no curso e quando comecei a conhecer as pessoas, que eu não me revia em nenhuma delas. Mas não era tanto o que elas diziam, porque eu não tive assim tanta conexão com todas as pessoas para assumir isso. Não é isso. É mais a forma de estar delas. Não sei porquê. Não me pareceram... Não é que não me parecessem amigáveis, mas não me eram acessíveis. E então, eu sinto que... Lá está, é aquela coisa que eu já disse no início. Eu tenho muita dificuldade em me sentir confortável com as pessoas. E então, por causa disso, eu senti que as pessoas eram muito competitivas e eram muito eufóricas e... Parecia que queriam sempre mais e mais e mais. Sim, eu não encontrei ninguém que fosse... Não é bem que fosse do meu agrado, mas de certa forma... Sim, que enquadrasse nos seus... Não é padrões, mas dentro das tuas preferências ou que fosse-te mais. Sim, e por exemplo, eu iniciei o curso e eu estava entre vários caminhos. Isto porquê? Por exemplo, eu estava a viver com a minha irmã, por isso era aquela coisa de vou para o meu refúgio, vou para casa, mas não é só ir para casa, eu tenho lá a minha irmã. Então é aquela coisa, eu quero ficar lá porque Sim. Estou bem e é-me conhecida. Comecei a estar com pessoas, com um grupo de pessoas que não tinha tanta vontade em envolver-se em projetos, em ideias, em idas, ao mesmo tipo de coisas que eu ambicionava. Sim, não tinham os mesmos objetivos. Sim, tinha também um namorado na altura que eu queria muito estar com ele, obviamente, na companhia dele, e então isso também fez com que eu não tivesse tanta vontade de estar com o resto das pessoas, porque o meu tempo livre era com o meu namorado e não com amigos. Sim, percebi. E depois também a praxe, lá está, eu estava também nesse caminho da praxe em que é para nos soltarmos de tudo. Para nos integrarmos, como costumam dizer sempre, com essa frase feita. As pessoas com quem eu me estava a aproximar mais não tinham nenhum objetivo em fazer parte da praxe. Então, uma coisa... Não sei, eu sinto que isso foi uma coisa muito impactante, porque a praxe ocupava muito do meu tempo e muito do meu pensamento e eu não podia abordar esse tema com as pessoas com quem eu mais estava porque nenhuma delas fazia parte. Sim, quase parecias, elas viviam num mundo paralelo, acontecia-te aquilo, mas elas não tinham a noção do que te acontecia, A verdade é essa.
Sim, e então, lá está, o primeiro ano foi muito de... Eu sei que me encontro aqui e com tantas pessoas, só que eu não encontro nenhuma cara risonha, nem encontro... Não encontras uma pessoa com a identificação, aquela identificação. Nem nenhuma vontade de... Porque às vezes há aquele desconforto que nós sabemos que é um desconforto entusiasmante, não é? Não havia nada disso. E ao longo do curso, tu foste sentindo que isso foi mudando ou intensificou-se mais? Intensificou-se mais porque grupos foram sendo Grupo há criados. muitos. Sim. E então eu sinto que, ok, é aquele grupo, então há uma barreira. E há uma barreira em que eu não Já vou não dá para conseguir... entrar. Pois, eu não vou conseguir passar por ela. Só que depois eu fui-me também aproximando de algumas pessoas, mas não é de um grupo, é de pessoas. Sim, E pessoas as pessoas, soltas. e eu agora falo em pessoas, por exemplo, se tu no ano passado me perguntasses, eu dizia, são 2 pessoas. Este ano já são mais algumas. Só que lá está, não é um grupo. Eu não me quero... A figurar quase que a tua cara é capa de um grupo. Sim, é isso, eu não me quero diminuir a um grupo. Sim, não queres caber numa caixinha. Sabes que eu também no início sentia muito isso e até ia falar sobre isso, que é, acho que também o ponto de nos aproximarmos foi a não identificação com as pessoas do curso em si. Porque muitas das pessoas, se calhar, vão ouvir este podcast e até do curso, e pronto, e se calhar pensam assim, estes são malucos ou são tontos, mas não há que... A identificação, nós não podemos chamar de amigo com uma leviandade que umas pessoas chamam. O amigo é aquele que nós vemos na rua, diz-nos ao lado, diz umas palavrinhas e já está, é um amigo. Não, um amigo é muito mais profundo do que isso. E acho que também foi muito isso, dessa conexão que nós tivemos e que temos, e sobre essa não identificação das pessoas, se é que me entendes. Não sei se tu tens a mesma opinião que eu. Sim, eu concordo imenso com isso. Eu acho que essa coisa que tu disseste, um amigo não é uma pessoa que nós vemos na rua e dizemos olá, transporta-se também para outra coisa que é o que eu estou a tentar dizer e que se calhar não consigo, mas que eu não encontrar conexão ou vontade de falar com certas pessoas é porque para mim um simples olá não vale a pena. Por exemplo, um simples olá não vale a pena se não há nada depois. Um olá não é assim tão importante se depois não há mais nada que nos faça agarrar um ao outro. E sentes que durante estes 3 anos, e estando no 3º ano, nada te agarrou? Nada ou nada ninguém? Te agarrou. Posso dizer ninguém. Mas imagina, isso influenciou-te? O facto de ninguém te ter agarrado, ou neste caso tu não te teres agarrado a ninguém, influenciou-te no teu percurso? Impactou-te? Eu sou uma pessoa muito solitária já desde criança. Eu lembro-me que eu sempre tive a minha irmã para brincar e eu às vezes o que mais queria e implorava era brincar sozinha. E eu entusiasmava muito a brincar sozinha. E sentia muito acompanhada só por mim. E então, eu ao crescer, também sempre fui uma pessoa que não tinha muitos amigos. Sempre fui sendo acompanhada de algumas pessoas, mas lá está, não era assim nenhum grupo enorme, não eram várias pessoas, era 3 ou 4. E então eu vim para a universidade já com esse pensamento, porque já, por exemplo, o que é que veio antes? Era o secundário. Eu também passava muito tempo no secundário sozinha, mas eu também tinha momentos em que estava com pessoas e que falava. E eu acho que eu preciso muito disso. A mim não me afetam muito. Claro que custa ver pessoas que estão num grupo e que se estão todas a rir, custa ver pessoas que estão a marcar planos. Quando, por exemplo, eu lembro-me que, às vezes, o ano passado, eu ia para as aulas e eu não abria a boca. Eu ia para as aulas, eu tinha estado sozinha até àquele momento porque tinha estado em casa. E era quase a mesma coisa. Ia às aulas, eu não falava com ninguém, não abria a boca e voltava para casa. Isso impacta, claro que impacta, e cria muita solidão e ansiedade social também, porque tu habituas-te cada vez menos a estar com as pessoas. E depois, habituas-te cada vez menos a estar com as pessoas e não as queres encontrar por exemplo, em momentos de almoço, por exemplo, em que é o mesmo espaço, tu não te queres encontrar com essas pessoas, porque depois elas vão ver que tu estás sozinha e vão, para mim, no meu pensamento vão finalmente rematar
eu bem sabia que ela era uma solitária, que sempre esteve sozinha, que não tem ninguém, estás a perceber? Por isso sim, Sentes isso que a palavra impactou-me. solitária e a palavra o ser sozinha é conotado negativamente. Mas eu acho que a palavra solidão é muito bonita. Tem um peso enorme, mas é muito bonita a palavra Sim. solidão. E tem um duplo e tem muitos significados. Pois é. A solidão pode ser muito triste, é verdade, mas a solidão também, e é interessante porque o ser sozinho também pode ser uma das tuas qualidades. E tu sentes que tu desde criança és assim, mas por exemplo, alguém que necessita das pessoas, que necessita de falar e que não se revê se calhar nas suas palavras, de ser sozinha dessa coisa tão solitária, há uma chave para passar-se bem connosco próprios. Há uma chave, há um criar de momentos. Estás a compreender? Como assim? Imagina, tu sentes-te bem sozinha, mas há alguém que não se sente bem sozinho. Há uma chave para se sentir bem sozinho? Há quase como uma... Qual é não é uma dica, mas quase que... Qual é o portfólio historial que tu tens dentro de ti que te criou este sentido de ser sozinha? Conseguiste estar sozinha. Sentiste bem. Sim, eu acho que nenhum é bom e nenhum é mau. Porque nós somos seres tão pequeninos quando comparados com o mundo todo. Tendo essa perspectiva, não é? Nós com o mundo. E então, lá está. Eu nunca tive a obrigatoriedade de estar sozinha. Eu era criança e eu não tinha obrigatoriamente que estar sozinha porque não tinha companhia. Naturalmente. Eu sempre tive companhia. Nem que fosse só da minha irmã, mas eu sempre tive companhia. Então eu não precisava de estar sozinha. Eu não precisei de me habituar a viver, a crescer, a brincar, a estar sozinha. Sempre foi assim. E do outro lado do jogo, há as pessoas que precisam de pessoas. Eu também preciso de pessoas. Eu, por exemplo, a pessoa com quem eu mais falo é o Alberto. E eu sinto que se não tiver o Alberto, eu posso pensar muita coisa, mas os meus pensamentos... Não são dialogados, não são... Sim, nunca se desenvolvem, porque se eu não falar desses meus pensamentos, e lá está, para mim não é falar destas minhas coisas com qualquer pessoa. Lá está, é falar com o Alberto, e a mim basta-me isso. E lá está, esses pensamentos, eu desenvolvo-os e eu consigo chegar a conclusões e eu consigo ver o mundo de uma forma mais criativa, mais inspiradora. Mais nítida até. Sim, e mais solarenga, porque eu estou também com alguém. Porque eu estou com alguém, não é? Eu também preciso de pessoas. Mas tu não precisas em demasia. Por exemplo, aquilo que eu disse dos meus pais. Eu amo os meus pais e eu quero que eles fiquem comigo para toda a minha vida. Mas irrita-me eu ter que... Aquilo que eu disse, que é, eu estou a tomar o meu pequeno almoço e eles, ok, olha, já aparecem, bom dia. Mas lá também está, ter os teus rituais. Eu amo os meus pais e quero-os muito... na tua vida? Comigo, sim. Só que lá está, irrita-me algumas coisas. Irrita-me porque eu quero estar sozinha. Eu preciso desse meu tempo sozinha. Tu nas 24 horas... Tu tens bem definido, podes não ter bem definido, mas há espaço, tem que haver espaço para ti. Isso é muito bom. Sim, também. E, por exemplo, tu estavas-me a perguntar se havia a tal chave, e eu não sei, lá está, é muito aquela coisa de nós somos diferentes. Eu acho que se calhar o que faz bem a todas as pessoas, às pessoas mais solitárias ou que precisam de companhia, é ter alguma coisa na vida delas que as faça felizes. Que as motive, não? Sim, só por ser, e não é preciso mostrar aos outros. Eu acho que, por exemplo, nós precisamos de um pontinho na nossa vida que nós nos sintamos orgulhosos. Não estou a saber muito daquilo que somos, quase. Sim, mas ter alguma coisa que nos faça sentir... Que nos encaixe também dentro e mais seguros, porque se nós tivermos isso, por exemplo, algum dia podemos não ter tantas pessoas para falar, para estar, para rir, mas temos aquela coisa, sabemos... Temos-nos a nós. Sim, e dentro do nosso consciente. E é curioso. Não estar só na vida a deambular. É ter alguma coisa, e não precisa ser uma coisa espantosa. Agora as pessoas não precisam ir aprender a tocar guitarra, por exemplo. Exatamente. Basta ter no fundo
um sentido que dê propósito à nossa vida, seja pequeno, minúsculo, grande, o que for, também depende da conotação que as pessoas dizem e dão. Mas isso é interessante e, por exemplo, olhando numa visão de fora, é muito interessante. Imagina, tu dentro da tua solidão e dentro do ser sozinha, tu encontras-te dentro desse ser sozinha, dessa vontade de estar sozinha, dessa pausa. Tu encontras-te. Sim, encontro-me porque muitas das coisas que eu gosto de fazer faço-as sozinha e só as consigo fazer sozinha. Só te faz sentido fazê-las contigo, na tua companhia. Sim, então pronto, é isso. Se eu me construo e se me rego para evoluir, para crescer, para me mostrar com coisas, sobretudo, em que estou só eu, lá está, eu aí encontro. Como eu me rego, sobretudo, com coisas que faço quando estou sozinha e que muitas das vezes não preciso de mostrar às pessoas, é-me fácil depois encontrar mais serenidade quando estou com pessoas, quando estou rodeada. Sim, a verdade é essa. E no fundo, por exemplo, quando tu, no fundo, reúnes todos os ingredientes suficientes para estar bem também com os outros. Porque se não tiveres, e há muito aquela filosofia, e é verdade, se não estiveres bem contigo, não estás bem com os outros. Exatamente. E às vezes as pessoas pensam muito, aquela pessoa é mesmo boa companhia. Mas quem é que se lembra da nossa própria companhia? Da companhia que nós nos damos a nós mesmos, não é? E pensar, por exemplo, nós vamos tomar café com alguém e pensamos, ok, eu vou ser este tipo de pessoa para esta pessoa. Porquê é que nós não pensamos nisso também para nós mesmos, não é? Que tipo de pessoa é que eu hoje quero ser para que eu seja uma melhor companhia para mim mesma? É verdade, isso é muito curioso. E queria entrar agora aqui numa assim, algumas perguntas interessantes para dinamizar aqui o podcast. O que é que achas que tu serias numa vida passada? Tu disseste que nasceste para ser vegetariana. Mas o que é que achas que numa vida passada serias? Mas estás a falar, por exemplo, de pessoa? Só de pessoa? De tipo de pessoa? Sim, tipo de pessoa, pode ser a profissão. O que é que achas que serias numa vida passada? Porque há há a teoria, não sei se é verdade ou não, que as nossas almas, como tu disseste, tu és uma alma velha. Ela já passou por muito e tu só tens 20 anos, percebes? O que é que achas que na tua vida passada tu serias? Isso é muito curioso. Pois é, eu não penso muito nisto, mas é um bocado banal dizer isto, porque eu já estive a falar sobre isto o episódio todo, não é? Mas é mesmo essa coisa da minha relação com a aldeia. Eu sinto que numa vida passada eu fui algum tipo de bruxa, de feiticeira. É sério? Não é bem isso, não é, por exemplo, uma bruxa que faz uma poção de amor. É uma poção de mal, de sim, maldade. Ou, por exemplo, vende aqueles bonequinhos para ferir alguém, não é isso. É mais a coisa de eu aproveitar todas as plantas para fazer infusões, para ter aquelas minhas plantas guardadas e para as secar e ter uma casa cheia de plantas e de coisinhas, por exemplo, de utilizar os alimentos, aquilo que eu também quero nesta vida, de utilizar os alimentos para lhes dar mesmo um uso, um valor. E tu queres viver a tua vida toda na casa dos teus pais? Eu acho que fui uma camponesa. Uma camponesa, enraizada. E tu queres viver na casa dos teus pais para sempre? Ou queres ter o teu cantinho, o teu espaço? É assim, eu quero ter o meu cantinho porque o que é que eu quero? Eu quero viver numa aldeia que foi abandonada, que é muito perto da minha aldeia. Mas lá está, para mim, aquilo quase que é uma... Né? Sim, que se chama Banreses. Quase que é uma extensão de Limãos, porque há muitas pessoas de Limãos que vieram de Banreses, muitas famílias. E algumas pessoas vivem lá, em Banreses? Não, ninguém vive. É mesmo uma... Aquilo está tudo destruído, aquilo está tudo em ruínas. Mas é assim, eu quero lá viver e então... Mas lá está, como eu sinto que é uma extensão da minha aldeia, quase que é a casa dos meus pais. Mas eu não quero ir para longe dos meus pais, não quero. E uma profissão que tu não tens jeito nenhum mesmo? Que não tens mesmo jeitinho nenhum? Uma profissão? Sim. Qualquer coisa que envolva ciências, matemática, fisicoquímica, não. Não? É tudo o que seja mais... redondo, não. Se um gênio de uma lamparina te pudesse conceder um desejo, qual é que seria esse desejo? Só um desejo. Só um desejo. Só pudesse... Aqui é um bocado complicado, porque eu penso, desejo alguma coisa para mim ou para o mundo? Para ti, primeiro. Ok, para mim. Depois pode ser para o mundo. Se algum gênio da lâmpada me aparecesse aqui, eu pedia
neste momento da tua vida. Não penses, não, pensa neste momento. Ou pode ser também futuramente, mas o que é que pedirias? Gostava que o mundo trabalhasse... Não é o mundo, enganei-me. Gostava que o tempo trabalhasse de forma diferente. Como? Que ele funcionasse de forma diferente, o tempo. E que sugestão dás ao tempo? Acho que é apagar das nossas mentalidades coisa que não temos tempo, então... É no fundo que as pessoas pensassem que têm tempo. Sim, lá está, que não trabalhasse da mesma forma, que nós não tivéssemos o conceito de tempo como temos. Por exemplo, se calhar nós temos aquele conceito, neste dia eu quero concluir tantas tarefas. Não ser esse conceito, ser algo completamente diferente, que não nos pusesse numa pressão constante. E tu no fundo já pediste um desejo para ti e para o mundo. Vês que eu sabia isso, está tudo ligado. E, por exemplo, se tu pudesses trabalhar com uma celebridade, que celebridade é que trabalharias? É uma pergunta um bocado difícil, porque eu não sou muito ligada ao mundo das celebridades. Ou uma pessoa? Uma pessoa? Assim, depende. Mas para trabalhar, tu disseste... Para trabalhar. Para trabalhar. Seja, imagina, pensa na tua área. Na área que tu gostas. Ou mesmo pessoas que te inspiram, que tu vês, tens de ter inspirações na tua vida. Pode ser os teus pais, podem ser pessoas, mas pessoas mais famosas. É assim, eu vou dizer uma pessoa que não é bem uma celebridade. É uma celebridade do YouTube, por assim dizer. Que é uma pessoa que é da Suécia, que se chama Jonna Hinton. E ela é uma pessoa que é reconhecida na Suécia até pelo rei da Suécia. Ela já foi condecorada com uma condecoração honorífica, já recebeu uma bolsa de estudo pelo trabalho que ela faz a divulgar a Suécia, mas é a divulgar a Suécia não é numa forma consumista e... pejorativa, sim, claro. E apressada, não é? Mas tanto qual é o isso. trabalho dela? Ela... É assim, ela tem várias coisas. Ela tem alguns negócios, por exemplo, de joias, por exemplo. Mas o que é que ela partilha no YouTube? Ela partilha o mundo natural que é a Suécia. Uau! E então, ter esse reconhecimento até das pessoas... superiores, das pessoas que... Sim, que representam o país é uma coisa muito importante para mim. Eu revejo muito nessa pessoa porque... ela não perde a sua essência, assim, e conseguiu ser reconhecida por aquilo que faz. E eu também tenho muito esse sonho. E acho que os países nórdicos são um exemplo pela sustentabilidade, porque são países, e são países, por exemplo, a Finlândia é conotado o país mais feliz do mundo. É muito giro ver esta... mas isso é conotado como o país mais feliz do mundo e eu não consigo perceber porquê. É isso. Porque a meteorologia lá é um horror. É um horror. Não gostas mais? Gostavas de viver, se calhar, nos países nórdicos com a meteorologia portuguesa. Pois, é isso. E então não sei como é que a felicidade e dias de chuva e neve e frio... Porque acho que é uma questão de hábito. Por exemplo, nós aqui habituámos a estar chuva... É verdade, nós aqui habituámos para estar chuva no inverno e frio e no verão. Não é um extremo, mas e bom no verão. E, contrariamente, por exemplo, aos países se calhar, africanos, sul-americanos, que é muito mais quente, que é um clima... É isso. Eu adorava viver uns tempos na Escócia, só que pelo clima... Mas eu sinto que me ia encontrar e que lá está, me ia trazer alguma coisa de alguma vida minha então, passada lá ir. Um país de sonho é a Escócia. Escócia, se calhar a Suécia, não. Nem tanto. Eu penso Escócia e o Havaí. A sério? Porquê? E Itália. O Havaí porque eu sinto que os havaianos nativos estão a ser muito esquecidos porque o arquipélago do Havaí está... acabou... Não foi os incêndios? Sim, os incêndios. Mas também as pessoas de lá, aquilo está a transformar-se num sítio tão turístico, em sítios tão turísticos que a vida lá está a ficar muito cara e pessoas nativas de lá estão a ser despejadas só para os turistas e só para a vaidade. Por acaso ouvi uma frase curiosa, que foi a Carolina Deslandes que disse, que por acaso, quem gostar ou não gostar da Carolina Deslandes, mas é uma frase curiosa que é
E pronto, aqui falando de Portugal. Nós em Portugal e no mundo sentimos-nos turistas no nosso próprio país. Pois é. Isso cá é muito a ver com os nativos cá sentem-se turistas no próprio país. Não está configurada a essência da própria ilha, a essência da própria Sim, é isso. região. E lá está. Um sonho que eu tenho é dar voz às pessoas da minha aldeia e da minha região. E Aquilo que é esquecido. Sim, e eu quero estender isso a outras nações, talvez. E o Havaí acho que é uma delas. Porque já há muito reconhecimento aos nativos do Havaí, claro que sim. Mas, não sei, eu sinto que também podia fazer parte. E, por exemplo, um livro, em seguimento disto, de uma viagem, um livro que te marcou muito. O Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Sim, José Saramago tem uma escrita. Por acaso, em geral, nunca li muito livros do José Saramago. Mas é um escritor. Mas porquê é que é esse o teu livro que mais gostas? Sim, o Ensaio sobre a Cegueira é sobre um país... Eu não sei bem se é um país, se é um mundo. Que, do nada, toda a gente fica cega. E toda a gente fica cega e como é que a partir daí, como é que a partir de um povo que está todo cego, ele consegue... Será que consegue manter estabilidade? Claro que não. Uau! Sim, como é que eles vão viver a partir dessa condição de estarem todos cegos? E é uma coisa que o Saramago cria muito... O Saramago desenvolve a história num sentido em que... Como é que as pessoas iam reagir quanto a isso? Porque há pessoas que não ficam cegas. Então, por exemplo... Como é que as pessoas que não estão cegas e que se sentem com mais poder vão tratar as pessoas cegas? E o quanto de nós pode tornar-se inumano para essas pessoas que estão com essa condição? E como é que o mundo se transforma e aquilo fica um caos? Sim, eu acho que é essa cabeça do Saramago. Ele pensa em cenários, ele pensa em mundos... que são extraordinários. Entra quase numa viagem dentro do Sim, e então livro. é essa distopia do livro de toda uma nação está cega e como é que as pessoas com poder os tratam, vão deixá-los morrer, para que espaços é que vão para não contaminar os outros, como é que fica a sociedade, como é que depois eles a certa altura ficam ao abandono e como é que depois só por eles, será que eles vão juntar-se para um bem maior, para se entre ajudarem, ou vão cada um por si? E é isso. Uma sugestão de um filme. Um filme, um documentário que queiras assim, que agora te veio assim mais à cabeça, um filme. A mim marcou muito um filme que eu fui ver ao teatro, que se chama O Sol do Futuro, que é italiano. E foi dos últimos filmes que eu vi e que me marcou mesmo. Porque, não sei, eu sinto que não sei muito bem explicar... A história, não Sim. sabes? Mas marcou-te... Que temas é que são mais abordados nesse filme? Porque o filme, a história, é sobre um realizador que está a fazer um filme, mas que ele se imagina a fazer outros filmes de acordo com a vida dele. Ou, por exemplo, ele imagina-se no passado... mas a fazer coisas, não a imaginar um filme como a sua vida decorreu, mas a imaginar um filme no passado se as coisas tivessem sido diferentes. E a mim incomoda-me, esse filme tocou-me porque a mim me incomoda e meio que me aterroriza um bocado eu chegar a uma certa altura da minha vida e arrepender-me das coisas que fiz. E esse filme toca muito nisso, arrependes-te de alguma coisa, o teu relacionamento com a tua mulher, como é que está? Mas se está mal, de onde é que isto começou? Como é que isto começou? É quase como uma cadeia de perguntas. Sim, e o filme acaba por ser... acaba por ter todas essas variações de que decisões é que eu tomo e que impacto é que vão ter e como é que eu me quero apresentar e marcar no mundo, mas de uma forma... Tu sais de lá, da sala, a pensar
não é a pensar que eu já estou atrasada para as coisas. Não é querer fazer tudo num dia e chegar a todos os sítios na mesma altura. É ter alguma coisa na cabeça. Sim, ter consciência. Sim, ter alguma coisa... Gostas de filmes que ainda fiques a pensar, a refletir sobre o assunto. Sim. E lá está, ter alguma coisa na cabeça que nos guie, mas sem pressão. Claro. Um idioma que gostavas de saber falar e que não Italiano. sabes. A língua italiana é lindíssima. Uma música que te dá um sentimento de nostalgia e que tu gostes muito. Eu de Prosa, da Milhanas. Olha, uma música portuguesa. Portanto. E a Milhanas também já participou no Festival da Canção. Já saíram os autores deste ano. Ai, não vi. Tens de Ainda ver. não vi. O que é que acreditas que sentirás mais saudade daqui a 20 anos? Portanto, daqui a 20 anos tens 40. O que é que sentirás mais saudades dos tempos de agora? O que eu acho que vou sentir mais saudade daqui a 20 anos é as ideias... a minha cabeça que ainda... A minha cabeça agora está leve. E sei que daqui a 20 anos ela não vai estar tão leve. Eu posso, com este pensamento agora, contrariar isto, não é? E fazer com que chegue aos meus 40 ainda de uma forma leve. Mas é aquela coisa de... Não é uma irresponsabilidade imatura, mas é pensar, é tudo possível. Eu quero pensar que é tudo possível e que as ideias que eu tenho, que as consigo fazer. E não precisam de ser da forma a que o mundo está construído. É à minha forma, mas as minhas ideias são possíveis. Parece que agora é tudo possível. Neste momento da tua vida. E se calhar daqui a 20 anos já não é tanto, é isso. O que é que faz que um dia mau se torne num dia bom? O que é que faz? Fazer sol. Para ti a meteorologia influencia muito. Sim, influencia muito. Sim, eu acho que é isso. Tu, por exemplo, num dia... Imagina que tu acordas e está chuva. Já estás 50... Já te influencia muito. É mesmo. Tu és do tipo de pessoa que vive para trabalhar ou trabalha para viver? Eu tenho bem assente na minha cabeça que quando acabar a licenciatura eu não quero continuar a estudar. Eu não quero continuar a estudar, mas também não quero arranjar um trabalho convencional. Que sejas fechado no escritório. Sim, é isso. Eu não quero ter um trabalho convencional. O que eu quero é conseguir trabalhar, mas de uma forma prazerosa. Eu sei que isto é o objetivo de todas as pessoas, não é? Mas é realmente conseguir chegar a uma altura em que eu não dependa do mundo material. Eu vou sempre depender do mundo material. Eu não quero cortar laços a 100% com o mundo material. Mas o que é que tem mais impacto? São coisas que eu produzo, que eu construo, que eu fabrico, que eu planto... Ou são coisas que eu tenho que comprar, que eu tenho que ir longe para adquirir. Então, lá está. É um trabalho, mas é um trabalho que cria uma simbiose, acho eu. Então, podemos dizer que é os dois? Sim, acho que sim. Se pudesses participar em algum momento histórico de toda a história, que tu destaques, qual é que seria? Que difícil! É difícil. Olha, eu à altura, eu acho que foi um bocado pelo básico, mas respondi o 25 de abril. Olha, eu também estava a pensar nisso. Porque é uma época, imagina, mas não era como militar, é mesmo como popular, percebes? Como uma pessoa que está, porque não há nada melhor do que discutir os temas e do que haver democracia. E também sendo nacionalista, um bocado patriota de Portugal, acho que também pode ser um momento muito bonito. Também gostava de ter vivido no tempo em que a Amália Rodrigues viveu também. Eu acho que vou dizer, isto muito atrás, mas na época das colónias, em que, lá está, em que se foram, na época em que se foram adquirindo colónias, para ser uma força contra isso. Como assim uma força contra isso? Para que as colónias não tivessem sido de Portugal, para que eu ia ser queimada na fogueira por causa disto, não é? Mas ser a pessoa que está contra isso, que a evolução, os descobrimentos de qualquer tipo de coisas podem acontecer, não diminuindo nenhum povo, não fazendo... não matando ninguém. Sim. E a palavra colónia, a própria palavra é muito feia.
E lá está, não E destruir... acho que nenhum país é de destruir- ninguém, é de nenhum país. Sim, sim, e não destruir história nenhuma, não manchar história nenhuma. Lá está, é mesmo não diminuir as pessoas. A evolução pode acontecer sem interferir no centro das pessoas. E qual é o teu lema de vida? Só falta o que dizem os teus olhos. O que dizem os teus olhos? Qual é que é o meu Não, lema que isto de não vida? é, ainda não chegou, ainda não temos o estatuto de alta definição. O meu lema de vida é fazer uma ruptura com o mundo em que vivemos. Isto de dar Uau. uma... Está mais um sei. podcast. Pois, lá está, isto assim é um bocado... Mas podes dizer. É um bocado... Sim, tu no diminuto fundo, para o que eu quero tu no dizer. fundo és a contradição de todo mundo que estamos a fazer agora. Muito bem, eu quero ser a contradição, Tu és a diferença. Não, é isso, digamos mas não assim. sou a única. Sim, ainda bem. O que é que mais admiras em alguém? O que é que mais te interessa em alguém? É o físico? Não é o físico. É a voz das pessoas. Eu tenho prestado muita atenção à voz das pessoas. Mas, por exemplo, é a voz o tom de voz ou é a voz o que a voz transmite? São as duas coisas. Por exemplo, mesmo que às vezes pode ser só o tom de voz. Não sei, eu acho muito mágico como é que... Sai dentro de nós, não é? Sim, como é que saem estas coisas dentro de nós? E é tão mágico e tão mind-blowing Sim. estar a ouvir alguém. Não sei, eu acho muito, muito cativante. E depois, claro, está o que dizem as pessoas. Mas isto não é para colocar peso em ninguém, nem pensar, ok, as pessoas têm que falar todas com palavras caras e têm que ter muitas palavras no seu dicionário. Porque não tem. É mais o tom de voz, acho. E acho curioso, até lembrei-me de uma coisa, porque eu tinha colocado uma sondagem na minha história do Instagram e que perguntei quanta duração que quero que gostam de ouvir o podcast e coloquei 20 a 30 minutos, coloquei 10 a 15, coloquei. E tu foste das únicas que respondeu o máximo. Isso também diz muito de ti, diz muito da tua pausa, do quereres ouvir, tu tens tempo, o teu dia, se calhar em Limãos, muito mais do que aqui, rende, tu acordas e o teu dia, a tua manhã, aquelas 4, 5 horas, seja o que for, rendem-te quase para o dia inteiro. Sim. Isso é uma sensação que eu por acaso também sinto na terra do meu pai, que é, mesmo acordando às 7 da manhã, parece que eu já vivi o dia todo numa madrugada. Pois é, numa manhã. é isso. É giro, não é? Sim. Acho que lá está, eu tenho esse compromisso comigo de acordar cedo, é mesmo por causa disso. Aquelas horas sozinha são a base para todo o dia. Sim, tu no fundo és madrugado. Podemos dizer assim, numa expressão muito lata, assim, muito... Se tivesse a atenção no mundo inteiro por uns segundos, o que é que farias ou dirias? Neste momento o mundo todo está-te a ouvir. O que é que farias ou dirias? Que peso, Uau! Não? Que somos a mudança. E somos mesmo a mudança. Porque não só com ações nossas, mas também com partilhas com as pessoas. Porque às vezes não é só o que fazemos, mas o que partilhamos com as pessoas, o que dizemos às pessoas, pode impactar muito para o lado positivo. E pode ser a força que precisamos, pode ser a motivação que precisamos. Lá está, pode ser a força, por exemplo, para aguentar um dia, porque está um dia insuportável, sentimos-nos sozinhos, sentimos-nos desamparados. E pode ser isso, pode ser a força para um dia, mas também pode ser, por exemplo, uma motivação para uma mudança, para uma decisão que queremos tomar. A Diana é... Um céu limpo. O que foi este? O podcast com a Diana. Gostei muito de ter aqui. Ai, foi um prazer. Acho que foi uma conversa interessante. Tocámos no mundo. Tocámos em temas que acho que já desde o início já nem me lembro e que agora poderia retomar. Eu já disse ao Alberto que ele é a única pessoa... Ele é a pessoa que nota coisas em mim que nunca ninguém notou. E eu sinto que as pessoas que vão ouvir isto também me vão dar atenção. Sim. Mesmo por causa disso, porque são uma parte de ti.
Oh, que giro. Sim, é porque no fundo, imagina, por mais que tu não te exponhas ou que por vezes as pessoas te restringam à imagem que vem de ti, tu és muito mais do que isso e a verdade é essa. Provou-se. E provou-se aqui no podcast. Eu gostei muito de ter aqui a Diana. Eu espero que tenhas gostado, gostaste de estar aqui. Adorei. Este foi o podcast com a Diana. Não se esqueçam de acompanhar as minhas redes sociais. Não faz mal nenhum, podem passar. Olhem, têm tempo, aproveitem um fim de semana se quiserem. Ver também coisas diferentes, páginas diferentes. Também há muitas páginas bonitas no Instagram. E a minha é uma delas para que consiga inspirar também pessoas. Porque eu acho que no fundo é isso que queremos todos. Sim, todo tipo de expressão é bem-vindo e serve para acolher alguém. A arte, a música, o cinema, o teatro, tantas formas lindas de... A escrita, a própria escrita. Foi este o podcast com Diana Batista. Não se esqueçam então de acompanhar as redes sociais. O podcast está disponível no Spotify, no YouTube e temos também alguns teasers do podcast no TikTok, apesar de com estes episódios tão grandes é quase impossível de o gravar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho a todos e até ao próximo episódio. Tchau! Sejam leves. E felizes. Beijinhos.